Os mitos e lendas contam histórias emocionantes sobre relíquias e objetos místicos e poderosos, revelando tesouros inimagináveis. Desde a pedra Chintamani da mitologia hindu até a lança do destino do folclore cristão, esses objetos encantam pessoas de diferentes culturas e épocas. Tais artefatos, como talismãs de boa sorte, armas divinas ou ferramentas mágicas, simbolizam o sobrenatural e o desejo humano por poder e proteção. No fascinante mundo do folclore, esses objetos míticos continuam a inspirar e cativar, lembrando-nos das infinitas possibilidades da imaginação e do poder das histórias. Nesse vídeo, convidamos você a explorar o vasto reino da mitologia antiga e descobrir as envolventes narrativas que cercam objetos lendários que têm fascinado a mente humana por séculos. E caso você queira, já deixa a relíquia do seu like aí pra gente e vamos à nossa jornada. A Pedra Filosofal, a chave da imortalidade. A Pedra Filosofal era o sonho de muitos alquimistas que buscavam a perfeição e a imortalidade. Ela seria capaz de transformar qualquer metal em ouro ou prata, o que simbolizava a elevação espiritual do alquimista. Além disso, ela seria um remédio universal, que curaria todas as doenças e garantiria a vida eterna a quem a possuísse. Alguns alquimistas também acreditavam que ela permitiria criar vida humana em laboratório, o que seria o ápice da sua arte. A origem da lenda da Pedra Filosofal é incerta, mas parece ter sido inspirada pelas antigas tradições alquímicas do Egito e da Grécia. Ela foi difundida por alquimistas famosos como Albertus Magnus e Paracelsus, que viam nela a chave para desvendar os segredos do universo. No entanto, para muitos alquimistas, a Pedra Filosofal não era um objeto material, mas uma metáfora para um processo de transformação interior. O ato de converter metal vulgar em ouro representava a purificação da alma e a iluminação da mente. A Pedra Filosofal seria então o resultado de uma obra espiritual chamada de Magnum Opus, ou a Grande Obra. Apesar de nunca ter sido encontrada, a Pedra Filosofal estimulou o desenvolvimento da química e da ciência. Hoje, podemos ver nela uma expressão da criatividade e da imaginação humanas, que sempre buscaram transcender os limites do possível e do conhecido. Excalibur, a espada do rei Arthur. Vamos continuar aqui na nossa exploração com a lendária espada mais famosa da história, Excalibur, da lenda arturiana. Esse objeto mítico é reconhecido por seu extraordinário poder e sua conexão simbólica com o verdadeiro rei da Inglaterra, o rei Arthur. Segundo as lendas, somente o rei legítimo poderia empunhar essa espada, que concedia força e destreza excepcionais em batalha. A lenda arturiana possui inúmeras variações e as características de Excalibur tendem a mudar de uma versão para outra. Muitas pessoas associam Excalibur à história da espada na pedra, em que um jovem chamado Arthur retira a espada mágica de uma pedra, tornando-se rei. Essa versão da origem da espada apareceu pela primeira vez em 1200 d.C. em Merlin, de Robert de Boron. Vale lembrar que foi Merlin quem previu que aquele que retirasse a espada se tornaria rei. Versões posteriores dos mitos arturianos apresentam uma narrativa diferente sobre as origens de Excalibur. Nessas iterações, Excalibur é retratada como a segunda espada de Arthur, adquirida após sua espada original ser quebrada em uma feroz batalha. Sob a orientação sábia de Merlin, Arthur busca a mística Dama do Lago, que o presenteia com a encantada espada Excalibur. Conforme a história, quando Arthur se encontra com seu destino final, ele confia a seus homens a solene tarefa de devolver Excalibur ao lago de onde veio. Em algumas versões, a espada Excalibur é imbuída de poderes mágicos, conferindo ao portador maior força, velocidade ou até mesmo invisibilidade em batalha. A lenda dessa espada inspirou inúmeras obras literárias, artísticas e cinematográficas, e aparece em quase todos os jogos de RPGs conhecidos. Permanece como um dos símbolos mais duradouros e queridos das lendas arturianas até os dias de hoje. O Selo de Salomão, o anel controlador de demônios. O Selo de Salomão, ou Anel de Salomão, é um símbolo mágico que representa o poder e a sabedoria do rei Salomão, o governante de Israel no século X a.C. O símbolo consiste em um pentagrama ou um hexagrama dentro de um círculo e, segundo a lenda, estava gravado no anel que Salomão usava para controlar as forças sobrenaturais. Com o anel, Salomão podia falar com os animais, comandar os gênios e os demônios e construir o seu magnífico templo. O anel também servia como um amuleto de proteção contra o mal.
O selo de Salomão tem origem na tradição judaica antiga e é mencionado pela primeira vez pelo historiador judeu Flávio Joséfo, no século I d.C. Mais tarde, o símbolo foi adotado por outras culturas e religiões, como o islamismo, o cristianismo e o ocultismo. No islamismo, o anel é associado ao profeta Sulaiman, que tinha o domínio sobre o vento, os animais e os gênios. Na magia e nos talismãs judaicos e islâmicos, o símbolo é usado para fins de cura e proteção. As histórias mais fantásticas sobre o anel vêm de autores medievais orientais. Eles afirmam que o anel foi dado a Salomão por Deus e que era feito de 2 metais, latão e ferro. Cada metal tinha uma função específica. O latão era usado para selar os comandos para os espíritos bons e o ferro para os espíritos maus. Embora as lendas sobre um anel mágico existam desde o século I d.C., a ligação de Salomão com esse objeto parece ser uma crença posterior. Velocino de ouro, a pele mágica do carneiro dourado. O velocino de ouro é um objeto mítico que aparece em muitas histórias da mitologia grega. Ele era a lã dourada de um carneiro alado chamado Crisómalo, que foi enviado pelos deuses para salvar 2 irmãos, Frixo e Helle, de uma madrasta cruel. No caminho, Helle caiu no mar e morreu, mas Frixo chegou a Cólquida, onde sacrificou o carneiro e ofereceu seu velo ao deus Ares. Anos depois, o herói Jasão foi desafiado por seu tio Pélias a buscar o velocino de ouro na Cólquida, com condição de recuperar o trono de Lolcos. Jasão construiu um navio chamado Argo e reuniu uma tripulação de grandes heróis como Hércules, Orfeu e Atalanta. Eles enfrentaram muitos perigos e aventuras até chegarem a Cólquida, onde Jasão contou com a ajuda da feiticeira Medeia para roubar o velo do rei Etes, que o guardava com touros que cuspiam fogo e um dragão que nunca dormia. O velocino de ouro tinha poderes mágicos de cura e foi procurado por outros heróis, como Perseu e Atlanta. Ele também foi relacionado à constelação de Áries e ao poder real. O velocino é um símbolo de riqueza, poder e prestígio na mitologia grega e foi retratado na literatura, na arte e também no cinema como um dos símbolos mais famosos e queridos da cultura grega. Lança do Destino, a relíquia da crucificação. A crucificação de Jesus Cristo é um dos eventos mais marcantes da história cristã. Segundo o relato do Evangelho de João, um soldado romano chamado Longino usou uma lança para ferir o lado de Jesus enquanto ele estava pendurado na cruz. Essa lança ficou conhecida como a Lança do Destino ou a Lança Sagrada e se tornou uma relíquia venerada por muitos fiéis. A Lança do Destino também foi objeto de muitas lendas e mitos ao longo dos séculos. Acredita-se que ela tenha poderes sobrenaturais e que quem a possuir terá o domínio do mundo. Vários líderes e conquistadores afirmaram ter contato com a lança e atribuíram a ela suas vitórias militares. Entre eles estão o imperador romano Constantino, o rei franco Carlos Magno e o imperador francês Napoleão Bonaparte. No século XX, a lança ganhou uma nova notoriedade ao ser associada ao regime nazista da Alemanha. Hitler, que tinha um interesse pelo ocultismo, tinha buscado a lança para realizar o seu plano de dominação mundial. Segundo algumas fontes, ele teria encontrado uma lança que seria a Lança do Destino em um museu em Viena e a levado para Nuremberg. No entanto, a autenticidade dessa e de outras lanças que se dizem ser a Lança do Destino é questionável. Estudos científicos indicam que a lança de Viena data do século 8 d.C., muito depois da época de Cristo. Outra lança que se alega ser a Lança do Destino está guardada em um mosteiro na Armênia. E ainda há uma terceira lança que teria sido enterrada na antiga cidade de Antioquia. Apesar das dúvidas sobre sua origem e veracidade, a Lança do Destino continua sendo um símbolo intrigante e fascinante da história e da cultura humanas. Ela representa a fé, o poder e o mistério que cercam a figura de Jesus e a sua morte na cruz. Ela também inspira teorias da conspiração e fantasias sobre pessoas influentes que teriam buscado seu poder mágico. A Lança do Destino é, sem dúvidas, uma das relíquias mais misteriosas de todos os tempos. Mjolnir, o martelo de Thor. O segundo objeto mítico mais famoso dessa lista é sem dúvida o martelo de Thor, Mjolnir. Especialmente após o seu destaque nos recentes filmes da Marvel, Mjolnir é considerada a arma mais emblemática da mitologia nórdica. Assim como nas lendas arturianas, a mitologia nórdica possui diversas variações. Então precisamos generalizar um pouco aqui. Mjolnir é normalmente descrito como tendo sido forjado por 2 anões a pedido de Loki.
Thor era conhecido por controlar trovões e relâmpagos com ele, e, é claro, adorava usá-lo para bater em coisas. Thor era conhecido por sua paixão por bater em coisas. O mito mais famoso em torno do martelo é a história de como Thor perdeu e recuperou sua icônica arma. Conforme a história se desenrola, o deus maligno Loki orquestra o roubo do martelo do Thor por um gigante, e para recuperá-lo, Thor teve que se disfarçar de mulher e contar com a ajuda de Loki. Mjolnir se tornou o símbolo duradouro da mitologia nórdica, representando força, poder e proteção. Assim como Excalibur, o martelo foi incorporado em muitos aspectos da cultura pop moderna, aparecendo em quadrinhos, filmes e até games. O cajado do Rei Macaco. O cajado do Rei Macaco é uma arma lendária da mitologia chinesa. Ele foi forjado pelo Rei Dragão dos Mares Orientais e entregue ao Rei Macaco, Sun Wukong, como recompensa por ter salvado o Rei Dragão de um demônio. O cajado era originalmente um pilar de ferro preto, com 6 metros de altura e a largura de um barril. Ele servia para medir a profundidade de uma grande enchente que ocorreu na antiguidade, segundo a lenda de Yu, o Grande. O Rei Macaco descobriu que o cajado podia mudar de tamanho conforme sua vontade e que pesava cerca de 8.000 quilos. Ele também aprendeu que o cajado era indestrutível e podia controlar os elementos. No famoso romance chinês Jornada ao Oeste, o Rei Macaco usou o cajado com maestria, combatendo demônios, monstros e outras criaturas sobrenaturais. O cajado se tornou um ícone da cultura chinesa, simbolizando poder e coragem. E resumindo, esses objetos míticos são fascinantes e intrigantes, pois revelam o desejo humano de transcender os limites da realidade e alcançar seus sonhos mais profundos. Eles são artefatos e objetos que possuem poderes extraordinários e místicos, que muitas vezes são encontrados nas histórias da mitologia, do folclore e dos contos de fadas. Embora esses objetos míticos sejam geralmente fictícios, eles ainda encantam e inspiram as pessoas hoje em dia, mostrando o poder do mito e o eterno interesse humano pelo sobrenatural. Sejam eles símbolos de sorte, armas da justiça divina ou meios de magia, esses objetos nos fazem ver que o mundo da mitologia é cheio de maravilhas e possibilidades e que sempre há algo novo para conhecer e explorar. E aí, conta pra gente qual desses objetos você achou mais interessante e se ficou faltando algum que você gostaria de ver por aqui. Não se esquece de curtir e compartilhar esse vídeo para ajudar o nosso trabalho e nos vemos aí numa próxima civilização. Evoé!